Olá, tudo bem? Eu me chamo Karina Claro. Agradeço que você esteja aqui, né, me vendo neste topo dessa colina bela, que será o meu cenário, hein? E eu acho que vai chover, inclusive. Bom, muitíssimo prazer. Convido vocês a se inscreverem se vocês caíram de paraquedas aqui. Como eu falei, eu me chamo Karina Claro. Comecei aqui essa empreitada de vídeos no YouTube, porque tentei buscar, talvez, pessoas que eu me identificasse. E é difícil, né? Achar pessoas que a gente se identifica, com pensamentos que a gente se identifica. Falei, por que não, né? Criar conteúdo. Coisa interessante, belíssima. E convido você a se inscrever no meu Substack, na onde eu estou fazendo um belíssimo de um projeto que se chama O Mundo Perfeito, onde eu irei criar literalmente um ecossistema que envolve filosofia, sistemas de economia, espiritualidade, enfim, eu vou abarcar vários conhecimentos para criar algo que faça sentido nos dias de hoje, porque eu até comentei no último vídeo que ideologias elas acabam sendo, ou no último vídeo ou no último podcast, tá? Que eu também tenho no Substack. E que são muito estáticas e talvez não funcionem no período que a gente está hoje, né, vivendo. E eu até cito que talvez aí os grandes filósofos jamais imaginariam que o mundo estaria da forma como está hoje, né, senhores? Hoje temos líderes de nações discutindo pelo Twitter. Isso seria imaginável? Eu acho que não, pelo menos eu não pensaria sobre isso, né? Mas enfim, senhores. O tema do vídeo, ele será história, né? Quem que escreve a história? E eu quero trazer um tópico interessante de uns pensamentos, uns devaneios ou insanidades que são passadas aqui pela minha cabeça e eu gostaria de compartilhar, que seja para você pensar um pouquinho diferente ou que seja para você justamente construir comigo essa narrativa, esse conhecimento aqui bem bacana, então eu convido também para vocês comentarem aqui, tá? Bom, eu quero começar a falar sobre uma experiência onde eu tive a oportunidade de participar de um curso, 4 horinhas, coisa rápida, que foi no Museu do Ipiranga, inclusive, aqueles cursos livres da USP, que são falados nos assuntos assim totalmente aleatórios, que eu não imaginava que teria tanta gente naquele auditório para falar sobre sociabilidade doméstica paulistana nos séculos 19 e 20. Aí você me pergunta que porra é essa? Eu também não sabia que porra era essa, mas eu sou uma pessoa que gosta de aprender, né? Devagar aí sobre assuntos e não sei, o tema me chamou a atenção e eu fui lá e me inscrevi. E. Epa. E essa experiência foi um tanto quanto memorável, porque o que, que é isso, né? O que, que é essa sociabilidade doméstica paulistana? A partir dos, dos artefatos históricos que eles tinham disponibilidade, né, os historiadores, eles conseguiram traçar, de certa forma, a partir desses objetos, como era a sociabilidade nesses períodos, né? Século XIX e século XX. Ou seja, a partir de móveis, quesitos domésticos, então que seja talheres, pratos e etc. E o que, que eu quero tirar disso, né? Com relação à evolução, né, desses quesitos, né, o que a gente tem palpável, tangível hoje para poder, de certa forma, cravar na pedra que isso aconteceu, né? Essa, né, se não é a própria metodologia da história, né, a partir aí de seus artefatos. E eu vou devagar aqui sobre essa experiência para depois falar, né, ou melhor, provocar você a pensar com relação a quem escreve a história, né? Tudo isso, todo esse mundo foi escrito, né? Isso, pelo menos na época pré-histórica,
onde foi criada simbologias, enfim, que a gente consegue considerá-la linguagem, para a gente poder ter pelo menos um vislumbre de como era a vida em determinadas épocas. Então, eu gosto de pautar muito que linguagem, simbologias é assim. É a linguagem do ser humano, né? É o que faz o ser humano ser o que é. E o que eu queria divagar dessa experiência, né? A partir desses artefatos, então foi mostrado ali na própria palestra, né, na aula, o quanto a questão de sociabilidade, isso eu digo do outro, né, da relação em si, dá para perceber essas mudanças a partir desses próprios objetos, né? Então, antes, por exemplo, as casas não eram feitas para receber visitas. As casas eram bem deploráveis, né? Isso eu estou falando antes da própria vinda da coroa portuguesa para cá, aqui para o Brasil, né? E não era feita para receber visitas, né? Era a família e era aquilo. A casa era somente a casa para você dormir, para você fazer as suas alimentações, tanto que, né? É falado que as pessoas comiam com a mão, não tinham talheres, não tinham cadeiras. Cadeiras, houve uma época que era um item de luxo, que as pessoas não sentavam-se para comer. E dá para ver a própria análise, né, do quanto foi mudado o comportamento humano baseado nisso. Então, peguemos, por exemplo, esse próprio sentido, né? Os móveis, por exemplo. Não existiam aqueles mostradores, sabe, aquelas prateleiras com os objetos visíveis. Antes era só literalmente um armário. E com o avançar do comportamento humano, houve aquela questão do se mostrar para o outro, né? A questão de justamente você se mostrar para o outro, né? Você se vestir melhor, né? No caso, você se embelezar, e aí é algo que dá para ser analisado pelos próprios objetos da época, né? Os mostradores, as mesas, enfim, que se abriam e ficavam maiores na hora de receber visitas. Então, essa mudança do comportamento que dá para ser baseado aí nesses artefatos. Dito isso, uma das coisas, né, que eu pensei, né, melhor dizendo, quando eu tive essa oportunidade, foi ver que esses artefatos, eles eram normalmente utilizados por uma elite, né? E só perduraram por tanto tempo também por conta da elite. Tanto que todos os inventários eram feitos e tinham esses objetos, que também propiciou justamente essa análise histórica. E quando nós pegamos o passado em si, das pessoas de destaque, das grandes lideranças e etc., a gente consegue tirar que, no passado, a história foi feita pela elite. Mas não pela elite no sentido de que talvez eles tenham tido maior relevância naquele determinado período, mas sim porque é o que, por eles terem maior quantidade desses itens, né, enfim, desses dos itens, em caráter geral, seja maiores ou menores, mas enfim, os objetos em si, né, porque há essa a maior quantidade de você poder comprar esses artefatos, então quando a gente fala de coisas não perecíveis, né? Então, é uma provocação no sentido de que a história, ela foi feita pelas elites. Porque a história matéria, com H maiúsculo, ela é feita baseada em análises tangíveis, em itens, em documentações e tudo mais.
Então, uma vez que naquela época, que a gente fala até o próprio período de higienização, né, porque houveram tantas doenças, etc., e tudo mais, por conta realmente do daquele ambiente inóspito, sujo, que era recorrente antes dessa mudança de comportamento. A história foi feita, então, por essas pessoas que eram mais agraciadas e de forma material, por conta disso, por conta justamente dos artefatos. E aí, uma coisa que acaba por me deixar um pouco mais pensativa é que, nesses períodos, a gente consegue realmente tirar essas análises a partir desses objetos, que em suma maioria eram utilizados por essas pessoas mais bem de vida. Mas hoje, pelo fato disso aqui, ó, de você estar aqui me vendo, eu não sei onde você está, onde você mora, qual é a sua vida, mas você está podendo apreciar essa bela vista que eu também tenho, como eu, que também sou uma bela de uma vista, aí em qualquer lugar do mundo que você esteja. Dito isso, é engraçado pensar que as elites no passado, e eu tô falando elite no caráter geral, é literalmente só por ter poder material, tá? Não tô falando em questão de guerra de classes e nada disso. É realmente uma análise tangível do que nós temos aqui, certo? Então, ao contrário dessa época, hoje, por conta disso, da internet, dos celulares, das câmeras, enfim, de todos esses artefatos tecnológicos, possibilitam que eu, você e todas as pessoas façam história, participem de fato da história. E no curso que eu fiz, que eu estava mencionando, uma das garotas, né, que estavam lá apresentando, ela mencionou que o que elas conseguem fazer é, baseado nesses artefatos, poderem dar um comportamento das elites. Não necessariamente, elas não necessariamente não. Elas não conseguem tirar, ter uma amostra, ou enfim, informar como era o comportamento das pessoas mais empobrecidas, porque justamente não tinha esses objetos tangíveis, então a gente não consegue saber como era a vida dessas pessoas. O que é totalmente contrário com hoje, né? Hoje todo mundo tem rede social, todo mundo grava a sua vida, todo mundo compartilha. Então, tal qual eu mencionei nos outros dois vídeos, aquele com relação à matriz de Stacey, que é maravilhosa, desculpa, vou colocar aqui de novo, é o terceiro vídeo, e é o terceiro vídeo que eu falo sobre, mas imaginem essa matriz, que é a borda do caos, que é entre um período complexo e um período caótico. Entendam que nós estamos literalmente na transição de mundo. Na transição de mundo. Eu sou do ano de 2002, né? Quando eu nasci, e quando eu tive minha adolescência, enfim, minha infância, adolescência, eu pude acompanhar o avanço tecnológico. Eu tive todos os modelos possíveis de celular, do abre e fecha ao que temos hoje aqui. Então, a gente está numa transição que, assim, é a primeira vez que isso acontece no mundo. Novamente, as tecnologias hoje, elas têm um período muito menor de avançarem. Então, quando a gente pensa da máquina a vapor lá atrás, o avanço que teve a máquina a vapor na evolução da tecnologia era coisa de um período de 60 anos para aquilo estar globalizado, ou seja, todo mundo ter esse acesso. Então, tudo a gente consegue pautar o avanço a partir da globalização dessas determinadas tecnologias. Então, tal qual eu falei do celular,
né, que, enfim, houve todos os seus avanços, tiveram muitas épocas que as pessoas não tinham celular, que celular era um item de luxo. Hoje é necessidade, hoje todo mundo precisa ter. Então entendam que a tecnologia, além do curto período de tempo em que ela tem para ser globalizada, ou melhor, democrática, no sentido de todos terem esses acessos, então, somados a isso, e essa questão de história que eu quero mencionar para vocês, é que hoje todo mundo pode escrever a história. Eu estou escrevendo a minha história no momento que eu estou gravando aqui e postando no YouTube. Você pode fazer a sua história escrevendo um livro, fazendo um podcast. Ao contrário, por exemplo, dos tempos passados, em que, digamos que a pessoa teria que ser muito intelectualizada para escrever um livro e, enfim, vender e etc., e repassar todos esses conhecimentos e para a biblioteca. Eu não sei de fato como que era o processo para fazer livro antes, mas enfim. Então, entendam que hoje todo mundo, literalmente todo mundo, pode fazer história. Todo mundo pode se tornar conhecido, todo mundo hoje tem essa possibilidade. É normal entender que também o sistema, que é quase que um limbo, né, o que eu menciono muito, agora eu já não estou mais nem sabendo se em que episódio eu falei, ou em que vídeo eu falei, mas eu vou repetir porque, enfim, né. Até com relação ao próprio limbo sistemático que a gente está hoje, no sentido de trabalhar para sobreviver e etc. E até acho que o vídeo de pós-capitalismo que eu mencionei, que com a evolução da inteligência artificial, é natural que alguns trabalhos sejam abolidos e é normal também que as pessoas tenham mais chance ao ócio, se, claro, essa tecnologia ela for guiada para o sentido positivo, certo? Portanto, as pessoas terão mais acesso a criar, a usar a cabecinha, a ter chance ao ócio, essa reflexão, a chance de poder viver, né? Que hoje nós temos completamente a condição, mas o sistema, não só predatório, mas enfim, globalizado, monopólios, etc., acaba colocando a gente, enfim, nessa sistemática que pessoas talvez que não tenham oportunidade de refletir, pensar e discutir e debater e criar as suas próprias ideias ao invés de pegar as ideias alheias, né, e tratá-las como sua, é literalmente a borda do caos, senhores. É literalmente a borda do caos, porque é uma chance de inovação, é a chance do ser humano ele poder passar por um processo muito maior de consciência, muito maior de consciência. E todo mundo pode fazer história. Não, o que antes era muito focado ali justamente que seja dos reis, né? Que seja das grandes lideranças que proporcionaram, que seja diplomacia ou que seja guerra, ou que seja acordos maravilhosos e etc., que puderam proporcionar, esses nomes estavam na história. Esses nomes foram realmente pessoas que buscaram ou não estar na história. Mas justamente porque elas tiveram esse quesito de que seja se doar para uma causa ou que seja de querer fazer uma mudança, ou a pessoa só estava no lugar certo na hora certa e entrou para a história, a gente não vai saber, né? Ao contrário de hoje. E é essa provocação que eu quero passar para vocês, porque assim, é como o arquétipo do mago. Eu não sei se vocês conhecem, eu vou tentar deixar a foto aqui. Nós temos todas as ferramentas à disposição para poder fazer história. E eu estou falando história em sentido amplo, porque a nossa história, a nossa vida é uma história. O que nós vivemos é uma história, que está sob nossa perspectiva. Então, naturalmente, é uma história. E termos todas essas ferramentas à disposição
que seja a rede social, que seja o celular que eu mencionei, ou que seja softwares que você pode criar, até pela inteligência artificial, histórias, enfim. É realmente o arquétipo do mago no sentido de que você tem tudo para criar. E eu convido muito vocês a lerem o capítulo 4 que eu escrevi no Substack, que vai falar lindamente sobre isso. Eu fiz uma análise maravilhosa, modéstia à parte. E eu convido vocês a ler porque eu falo muito sobre isso, né? Sobre essa questão de que o que diferencia, né, a pessoa que está na história ou não está na história, enfim, é a criação. É justamente essa chance de poder criar algo. Porque você, eu, Bonaparte, Mark Zuckerberg, Platão, enfim, todos eles temos em comum o corpo e a cabeça, e a gente é literalmente igual como espécie. O que nos diferencia a nossa vida, a nossa perspectiva e o que a gente cria é justamente o nosso criar. A gente poderia ter justamente um puta de um filósofo maravilhoso, ele tinha pensamentos excelentes, mas ele foi esquecido na história porque ele não escreveu um livro, porque ele, enfim, eu não sei quais outros meios existiam para criar anteriormente, só me vem à cabeça livro. Então, assim, que seja. Então, até por isso que eu estou falando hoje é muito mais fácil da gente compartilhar as nossas ideias. E que isso seja, né, uma inspiração, uma motivação para você aí do outro lado criar algo, ou que seja para você enxergar sobre essa nova perspectiva no sentido de que nós temos tudo à nossa disposição, né? E podemos mudar essa rota, podemos criar coisas novas, podemos pensar um pouquinho fora da caixa e não aceitar a realidade como ela é. Eu acho que esse é o princípio assim básico que eu tento trazer, não só nos meus escritos, nos meus vídeos, é a não aceitação, o não conformismo com a realidade como ela é hoje. O mundo está aí à nossa disposição, temos ferramentas à nossa disposição. Por que não acordar, despertar e fazer algo diferente? E eu sinto que o mundo pede isso. É como se o mundo implorasse para que houvesse isso, sabe? E por mais que a sistemática seja maluca, ela pode ser mudada, perfeitamente mudada. Por isso que meu primeiro vídeo foi sobre o pós-capitalismo. Porque há uma chance de pensar o pós-capitalismo, coisa que talvez pessoas das gerações passadas acham inconcebíveis. E se eu pude colocar pelo menos uma pulguinha atrás da sua orelha com relação a esse pensamento, te deixar um pouquinho inconformado, ou te fazer pensar um pouquinho, eu já me sinto muitíssimo feliz. Porque esse é o objetivo, é trazer essa clareza mental da situação que às vezes a gente fica com um véu de tipo, oh meu Deus, tudo é muito complexo, isso aqui, ai, o mundo não tem jeito, a política é assim, a economia é assim, e essa simples aceitação de como é. E se fosse algo assim incrível, utópico, no sentido de que mundo realmente perfeito, pô, também não deveríamos estar conformados mas assim, não aceitar, não aceitar, que mesmo que ele fosse perfeito, haveria algo a ser feito, entende? E só que ele não é, entende? E é aí que é pior ainda. Ele não é perfeito. Ele não é perfeito e eu digo isso no sentido humano da coisa, tá? Como sociedade, porque eu acho sinceramente a natureza linda. Amo a natureza, amo os cosmos, tudo maravilhoso, acho perfeito poder ter a chance de poder viver isso aqui. Mas o mundo como sociedade, o mundo humano,
ele é extremamente imperfeito, injusto, por assim dizer, e ele deve ser mudado. E novamente, que eu falei no outro vídeo, eu tô falando novamente, porque eu tô falando tantas coisas nesse sentido e eu não sei aonde eu falei isso. Então, por isso que eu te convido novamente a você me. Novamente, a se inscrever. E. Eu não lembro nem mais o que eu tava falando. Deixa eu lembrar aqui. Não lembro. Eu vou ter que parar de gravar, ouvir e continuar o raciocínio. Droga. Bom, quando nós estamos aqui, neste plano, e a gente só pensa na aposentadoria, no viver depois, no viver no depois, no depois, no depois, as coisas se tornam frustrantes. Porque se depois a gente não tem nenhuma certeza que vai chegar. E enquanto a gente ficar pensando no depois, até nesse sentido de criar um mundo melhor e a gente luta para que a geração que vem poder viver um mundo melhor. Não, não, a gente pode viver isso agora. E devemos viver isso agora. Então, novamente, se eu pude colocar uma pulguinha atrás da sua orelha com relação a esse inconformismo, essa não aceitação da realidade de como ela é, e que você possa fazer, que seja no debate, ou que seja no seu próprio trabalho, ou principalmente na sua vida pessoal. Então, eu quero, na verdade, muito que você coloque esse pensamento como um indivíduo, que você aceite que você tem a sua verdade e que nada do que é preconcebido e que você não acredita que você tem esse descrédito ou que você acha que não funciona, isso pode ser contestado. Se você não acredita na economia, vai lá e faz um sistema de um dinheiro positivo que você acha que faria sentido e luta para isso. Vai para debate público, coloca, vira cientista, faz alguma coisa. Se você acha que, por exemplo, porra, não faz sentido determinada região não ter saneamento básico, você vai lá, você faz um projeto e tenta passar esse projeto até o final e que seja a sua missão de vida. Entenda que nada que é permanecerá sendo, se assim você o quiser. E vamos começar primeiro, na verdade, na nossa vida, né? Como indivíduos de fato. E é isso que eu quero trazer na própria filosofia clarianista, que é o meu projeto do Substack, que é buscar primeiramente como pilar central a clareza mental de tudo. E uma das etapas que eu coloquei é a transvaloração, né? Que é a primeira etapa do super-homem de Nietzsche, que é justamente esquecer, esquecer não, né? Mas enfim, jogar fora tudo que está preconcebido no sentido de dogmas, de senso comum e etc. Realmente questionar tudo e a partir desse questionar tudo, você constrói o seu sentido, a sua verdade. E não é um bicho de sete cabeças. Eu tô falando aqui, né? Pensar, nossa, não, essa menina aí é porque ela, né? Ela pensa demais. Não, não é. Literalmente não é. Todo mundo é capaz de fazer isso, porque, novamente, todo mundo tem esse órgão pensante. Então, desfaça de tudo que você acha que não faz sentido. De tudo. De tudo. Se você acredita que a Terra é plana, tá bom. Vai até o fim da vida para provar isso para a sociedade. O que não podemos é estar justamente não acreditar, ser descrédito e deixar que seja assim. Entende? Isso para mim que não faz esse sentido. Não, mesmo que você seja inconformado, mas nada faça,
que é isso que eu mencionei da criação, que é o que, de fato, possibilita que nós tenhamos o nosso nome na história, ou que nós simplesmente ajudamos as pessoas ali à volta, ou que eu seja totalmente egocêntrico, narcisista, eu quero só o meu bem, e para isso eu vou fazer com que, sei lá, o mundo mude porque eu quero viver bem. E tá beleza, e tá tudo bem. Desde que você não se conforme como está, é o primeiro passo. É o primeiro passo. E novamente, se eu puder motivá-los a criar um vídeo não, criar um canal no YouTube, assim como eu, que seja escrever, que seja isso, a minha missão já tá feita, entendeu? Só que se você quer deixar o seu nome na história, se você quer ter um legado, e pensando ainda que hoje isso é muito possível, coisa que não era há tempos atrás. A gente podia ter intelectuais, pensadores maravilhosos, pessoas incríveis, mas que não tinham a oportunidade de poder repassar isso para o outro. Hoje a gente tem a chance de que, com um aparelho, uma rede social, a gente consegue multiplicar a nossa ideia em um segundo para tudo quanto é região, entende? Então a oportunidade está na nossa mão. E se você quer construir um legado, não deixa para que seja igual determinadas pessoas que o trabalho só foi reconhecido póstumamente, né? Que se temos Van Gogh aí, um ótimo caso disso, viva isso. Não seria uma delícia você ser reconhecido por um pensamento que você tem, que talvez ninguém tenha? E, na verdade, é muito capaz que você tenha um pensamento que ninguém tenha, que cada indivíduo tenha, novamente, a sua perspectiva, o seu olhar para o mundo, enfim. Então, naturalmente, é capaz de sim você ter isso. É só organizar, é só ter uma clareza mental, de colocar no papel, então pega um papelzinho e escreve, bom, eu penso que o mundo é assim, assim, assim. Como, em que formato de conteúdo, ou como que eu posso compartilhar isso? Às vezes não é nem vídeo, não é nem rede social, às vezes você tem a oportunidade de, sei lá, dar uma palestra, você pode falar na frente da sua família, não importa. É realmente o que você sente, a forma como você pode repassar isso, né? E você consegue colocar seu nome na história, senhores. Literalmente. Colocar o seu nome na história. Que as pessoas reconheçam ou conheçam você. E olha que delícia seria você ser uma pessoa aleatória, gostar do seu conteúdo e gostar de você. E, enfim, você pode fazer uma bela amizade. Então, independentemente a sua motivação, que seja só por você, ou que seja pelo coletivo, ou que seja pelo mundo, faça. Faça, porque hoje a história ela pode ser feita por nós. E é literalmente o momento. É o momento. É como investir no Bitcoin lá atrás, hein, senhores? Então, assim, e não tô falando de dinheiro. Não tô falando de dinheiro, de criar conteúdo só e somente para o financeiro, né, o material. É ideia. É ideia. A gente passa o tempo inteiro pensando com a vozinha na cabeça, por que não compartilhar isso? Certo? Estruturar e compartilhar, de qualquer forma que seja. Que aí você, assim como eu, pode colocar aí seu nome na história e ter um legado bem interessante e ajudar as pessoas que você às vezes nem imaginaria que ajudaria, né? Por que não viver o extraordinário se ele está aqui à nossa disposição? Você vai continuar realmente no inferno conhecido do que tentar desbravar o paraíso desconhecido? É isso. Bom, inscreva-se no canal, deixa seu like, seu hype. Novamente, se inscreva no meu Substack. Eu tô fazendo um projeto delicioso, maravilhoso. E eu tenho certeza que você vai gostar. Mas eu tenho certeza, certeza,
Se você não for analfabeto funcional, né, pelo menos que às vezes eu acho que eu coloco uma linguagem um pouco meio assim, mas tenta, dá uma lida, se inscreve, não custa nada, né? Ajuda nós, meu. Caramba, se quiser me dar dinheiro também, eu super aceito. E é isso, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por assistir até aqui. E um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde. E tchau!